Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre o quarto episódio da terceira temporada de Manifest. Sim, um vídeo que com certeza tá muito atrasado por motivos de eu não consegui assistir o episódio, demorou bastante para sair a legenda desse quarto episódio, mas eu consegui. Eu estou gravando o vídeo e eu não deixei de postar, então para vocês que estão acompanhando os resumos de Manifest, pode continuar acompanhando que eu não vou deixar de fazer os resumos. Eu só me atrasei um pouco por causa da legenda, que eu faço questão de assistir legendado. Então, por isso que demorou um pouco para sair, mas saiu. Para quem não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Não esquece de deixar o seu like, de ativar as notificações para vocês receberem os vídeos novos que saírem aqui no canal. Porque como eu falei no início, vai sair vídeo de resumo de Manifest, mesmo que seja atrasado, mas sempre vai sair. Então ativem as notificações para vocês receberem os vídeos novos. Bom, gente, eu gostei bastante desse episódio. Foi um episódio que trouxe algumas respostas e que também gerou algumas dúvidas e algumas teorias e algumas coisas que precisam urgentemente serem explicadas futuramente. Bom, mas vamos começar a partir do ponto em que a gente vê que tem uma passagem de tempo, tem uma passagem de 2 meses, ou seja, o que eu falei nos outros vídeos de que os traficantes ficariam na temporada por mais tempo, já não tá mais valendo, porque provavelmente o próximo episódio vai ser o episódio com a possível morte deles, né? Porque a gente viu nesse episódio que a data da morte deles tá bem próxima. No final do episódio fala que eles têm menos de uma semana. Então, provavelmente o próximo episódio já vai ser o episódio ali que vai ser decidido quem vai viver, quem vai morrer. E a gente viu nesse episódio uma coisa que eu já tinha falado nos outros vídeos, que o Jace iria ficar meio isolado dos outros. E a gente viu isso nesse episódio que o Pete e que o Corey, eles não estão mais afim ali de seguir o Jace. Então acho que o único que pode morrer mesmo ali por não seguir o chamado é o Jace. É o que tá indicando, é o que tá se encaminhando ali pro futuro do personagem. Eu acho que é ele que vai morrer. A gente viu ali o Pete tentando solucionar o chamado dele nesse episódio, mas é lógico que esse não era o chamado ali que ia salvar ele da data da morte dele, mas ele já sabe que existe uma data da morte diferente do Corey e do Jace, que não fazem nem ideia do que tá acontecendo. O Pete, ele sabe que ele tem que lutar ali pela vida dele, ele sabe que o Cal tá vivo e ele tá bem próximo ali da família da Micaela. Ele até teve ali aquela conversa com o Zack. Então, dos três ali, o Pete é o que tá mais atualizado com o que tá para acontecer. Bom, a gente viu ali que no caminho da Micaela, ali, enquanto ela tava tentando solucionar o chamado do Pete, o Jace acabou encontrando ela com o Zack. Então, ele já sabe que tá acontecendo alguma coisa. Ele pode até não entender o que tá acontecendo, mas ele sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo, porque assim como o Pete, o Jace também tinha certeza absoluta de que o Zack tinha morrido. Então, se ele viu o Zack vivo, ele também vai chegar à conclusão de que o Cal também pode estar vivo. Mas, como eu já tinha falado antes nos outros vídeos, eu acho que esse é o futuro dele mesmo. Eu acho que ele vai ficar ali perseguindo a família da Micaela. Eu acho que ele vai morrer ali tentando fazer alguma coisa contra a Micaela, enquanto o Pete e o Corey eles vão tentar sobreviver. Mas a gente também já viu ali que eles estão sofrendo já os efeitos colaterais ali da data da morte, eles já estão se afogando, eles já não estão mais tão saudáveis assim. E eu acho que talvez isso possa parar o Jace antes do tempo, eu não sei, mas né, a gente já viu ali o Corey vomitando água, eles já estão no processo de morte deles ali. A gente também viu nesse episódio ali a Micaela tentando lidar ali com a mãe da Ivy, que ela tava no meio de uma crise, ela não conseguiu ajudar ela, quem ajudou ela foi o Zack mais uma vez. O Zack mostrando que é um personagem maravilhoso, ele ajudou ela ali e a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho do que tá acontecendo com o Zack,
que até o episódio passado a gente estava sem entender o que poderia estar acontecendo com ele. Aparentemente, na minha opinião, ele se tornou um personagem empático, porque o Zack está literalmente se colocando na pele das outras pessoas ali naquele momento em que ele parece muito concentrado, em que parece que está acontecendo alguma coisa. É isso que acontece. Ele está se colocando na mesma situação, na mesma posição, ele está sentindo absolutamente tudo o que as pessoas sentem ali no momento em que ele se concentra em alguém. Ele se concentrou na mãe da Eve, ele se colocou no lugar dela, ele se concentrou ali no Pete e ele se colocou no lugar dele. Se isso veio depois ali que ele sobreviveu à data da morte, a gente não vai saber. Mas eu acho que futuramente a gente vai ver um pouco mais disso, porque eu acho que essa nova habilidade dele pode ser usada no futuro, talvez ali numa situação com o Jace. Mas eu acho que a gente vai ver o Zack usando mais essa nova habilidade dele futuramente. Eu vi que tem muita gente fazendo muita teoria em cima de questões religiosas. Eu acho que depois desse episódio ficou meio claro que eu acho que não tá muito ligado à religião. Já ouvi muita gente falando sobre o Zack ser um falso profeta, algumas coisas assim, porque todo mundo acreditou nele com muita facilidade. Mas eu acho que principalmente depois desse episódio, eu acho que não tem muito a ver com questões religiosas. Eu acho que toda aquela trama ali da Ollie estudando sobre o Egito Antigo, eu acho que não tem muito a ver. Eu acho que só tá ligando uma coisa a outra, mas eu acho que não tem muito a ver com o que tá acontecendo. Depois desse episódio, acho que ficou bem claro que é uma coisa sobrenatural, mas eu acho que não tá muito ligado à religião mesmo. Bom, nesse episódio a gente viu ali o Ben se encontrando com o Vince e com a Sanvi, que foi a cena que a gente viu no trailer, que eles se encontram ali diante do avião e a gente não entende muito bem o que tá acontecendo ali. O fato é que nesse episódio a gente chegou à conclusão, a gente teve a resposta de que não existem dois aviões. Na verdade, a NSA eles juntaram as partes do avião que explodiu e é o único avião que existe. É o avião que explodiu lá na primeira temporada, no primeiro episódio. É o único avião que existe. O que aconteceu? Qual é a história da cauda? A cauda sumiu em um determinado dia, ela literalmente desapareceu lá daquele laboratório ali da NSA e ela apareceu novamente lá em Cuba, que é a história que a gente conhece desde o primeiro episódio, que o Ben e o Vince encontraram ela. Que existe alguma coisa de estranho nessa história, porque a cauda ela foi encontrada em um estado diferente do resto do avião. A cauda que foi encontrada lá pelos pescadores, ela é uma cauda de um avião que foi encontrado no mar depois de 5 anos, de 7 anos, né, que eles falam na série. Então, a cauda envelheceu o, o período que eles deveriam estar mortos. Então, nesse momento em que ela desapareceu ali da NSA, ela foi pro mar e ela envelheceu o tempo que ela deveria ter envelhecido no caso do avião ter caído no mar e todos eles terem morrido. Então fica um mistério como que isso aconteceu, como que essa cauda envelheceu 7 anos quando ela foi parar no mar. E um outro problema também que apareceu ali foi aquela personagem que morreu lá na primeira temporada, nos primeiros desenhos do Cal que ele fez ali, que a gente começou a ver a tal sombra que ninguém nunca mais falou dessa sombra que aparecia nos desenhos do Cal. Depois veio a história das sombras dos traficantes, mas aquela sombra que o Cal começou desenhando ali, que a gente achava que ia virar alguma coisa ali, que ia ter alguma história sobre aquela sombra, que acabou não dando em nada, que teve lá aquela personagem que morreu, que levou um tiro ali, e a gente nunca mais ouviu falar sobre ela. O corpo dela foi encontrado, o Ben encontrou o corpo dela ali, ela estava sendo estudada ali pela NSA. E o que eles descobriram ali dos estudos que eles fizeram? Que aquela mulher ali, ela morreu de um tiro, que foi o que a gente viu ali nos primeiros episódios. Só que a partir do momento que ela morreu, o corpo dela começou a mudar, como se ela tivesse morrido
de um afogamento, como se ela tivesse morrido no fundo do mar, como todos os passageiros deveriam ter morrido, no caso do avião ter caído no mar. Então o corpo dela não é o corpo de alguém que levou um tiro, é o corpo de alguém que foi encontrado no mar em decomposição. Então agora existe esse mistério do que aconteceu ali com o corpo dela, por que o corpo dela mudou depois que ela morreu. Então o Ben começa a se questionar se eles realmente não estão mortos. Uma coisa que é muito importante falar que eu já estava quase esquecendo. O momento exato ali em que a cauda desapareceu da NSA foi um momento em que estava acontecendo muita coisa importante ali no final da segunda temporada. Tava acontecendo ali a luta do Zack com os traficantes ali, em que o Zack acabou morrendo e voltando dos mortos e os traficantes desaparecendo. E foi um momento também que a Major acabou morrendo. E também teve uma terceira coisa acontecendo no momento exato em que a cauda desapareceu. A gente teve o raio negro. Então aconteceu muita coisa ali no exato momento em que a cauda desapareceu. Então não dá para saber o que causou o que. A cauda desaparecendo causou o retorno do Zack, provocou o desaparecimento dos traficantes. A gente não sabe o que provocou o que. É meio impossível saber o que aconteceu primeiro. Então, por enquanto, a gente só sabe que todas essas coisas aconteceram ao mesmo tempo, que gera mais dúvida, mais confusão e gera mais teorias sobre o porquê que tudo aquilo ali aconteceu. Mas assim, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas teorias, porque assim, já que a gente já viu que a gente não tem dois aviões, a gente pode falar que tem alguém no futuro tentando mudar o que aconteceu com os passageiros e tá usando o raio negro como um condutor para mandar coisas e para interferir no que está acontecendo aqui nessa realidade em que a série acontece. Pode ser isso, não sei. Porque, como eu já falei, eu não acredito muito nessas teorias que levam muito para o lado da religião. Eu acho que não tem muito a ver. Mas se a gente for levar a história ali para um lado mais de ficção científica, mais para um lado de viagem no tempo, pode ter alguém no futuro tentando interferir no que aconteceu com os passageiros aqui. Porque se a gente for parar para pensar, aquela passageira ali que morreu, ela morreu antes da data da morte dela. Então não poderia ser feito nada para salvar a vida dela ali no momento em que ela deveria morrer, né? 5 anos depois. Não poderia ser feito nada, então o corpo dela ficou no estado em que deveria ficar, como se ela tivesse sido encontrada no mar, já que não poderia ser feito nada por ela. Agora os outros que estão tentando sobreviver, talvez tenha alguém no futuro tentando ajudar eles ali, dando dicas ou facilitando para que eles consigam sobreviver à data da morte, que seria a explicação perfeita para os chamados. Talvez tenham pessoas do futuro, talvez cientistas que estudassem ali a situação deles, que estejam ali no futuro tentando ajudar eles, tentando salvar a vida deles. Eu não sei, é só uma teoria. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma ideia diferente do que pode estar acontecendo ali com eles. Na verdade, eu acho que a série ela tá se perdendo muito, porque ela tá fazendo a gente olhar para vários caminhos. Ao mesmo tempo, a gente tem a história ali do Egito Antigo, que parece que vai levar a gente ali para algum lugar. A gente tem questões bíblicas também, sobre o Zack ser falso profeta, sobre o Cal ser o Santo Graal. A gente tem também uma questão sobre viagem no tempo, sobre tá acontecendo ali alguma coisa meio sobrenatural. Então, assim, são várias possibilidades e a gente não tá tendo nenhuma resposta exata sobre o que tá acontecendo de verdade. Então, eu espero que a gente comece a ter respostas de verdade, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem uma resposta, essa resposta vem seguida de 3 perguntas diferentes que geram mais dúvidas. Então a gente precisa ter mais respostas
sobre as coisas que a gente não tá entendendo, né? Bom, e pra finalizar, eu tenho que falar do Jared, né? Porque mesmo quando o Jared quer ajudar, ele atrapalha, porque eu acho que essa é a função verdadeira dele nessa série, né? O Jared está extremamente dedicado a descobrir o que aconteceu com a Major, como se a Major fosse a melhor pessoa do mundo, mas não, ele precisa de respostas. Ele precisa ajudar a Sarah, filha da Major. Ele nunca viu ela na vida, mas ele precisa ajudar ela. É muito importante para o Jared. Então, essa temporada, o Jared ele está determinado a ferrar com a vida da Sam, porque ele está muito perto de descobrir o que aconteceu e quando ele descobrir, ele não vai parar. Eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer o policial muito correto, que tem que cumprir o dever dele. Então ele vai ferrar com a vida da Sam se ele descobrir o que aconteceu e ele está muito, muito perto de descobrir. Então acho que o Jared, principalmente nessa temporada, ele está dedicado a ser um personagem insuportável. Estou muito irritada com ele. Cada episódio, cada cena, cada momento dessa maldita investigação me irrito cada vez mais com o Jared. Que coisa mais insuportável, meu Deus do céu. Quem se importa com a Major? Quem se importa com o que aconteceu com ela? O Jared se importa. Como pode isso? Mas o Jared se importa muito com o que aconteceu com a Major. Então a gente vai ver ele ferrar com a vida da Sammy. Coitada da Sammy, não merecia isso. Mas enfim, gente, a partir de agora a gente vai ver toda essa pesquisa que tá acontecendo ali sobre o voo 828. Com certeza a gente vai ter muitas outras teorias, porque vão surgir fatos novos, com certeza, principalmente quando eles resolverem examinar a mão do bem, porque por enquanto eles não descobriram que é a mão do bem que tá ali na cauda, mas eles vão descobrir com certeza, porque a doutora Gupta está muito interessada no bem. Então, provavelmente ela vai descobrir o que aconteceu. E a gente descobriu mais um fato novo, né? Que aquele assistente da Sanvi ali tá trabalhando na NSA, que com certeza ele foi responsável ali por dar informações sobre a pesquisa da Sam, que já ficou bem claro nesse episódio que ele passou informações, né? Que ele falou sobre a pesquisa da Sam ali para eles. Então ele está ajudando eles, que a gente nem sabia se ele estava vivo ou morto, mas ele está vivo, né? Trabalhando ali com eles, e eu acho que ele pode ser um novo interesse amoroso ali, que a gente ouviu falar que a Sanvi teria um novo interesse amoroso nessa temporada. Eu acho que é ele. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários as teorias de vocês. Eu já falei as minhas sobre principalmente viagem no tempo, porque sobre se é alguma coisa sobrenatural, eu não consigo ir muito longe sobre o que seria esse evento sobrenatural. Alguma coisa parecida com 4400, como eu já falei num vídeo aqui que eu já postei pra vocês. Existem muitas semelhanças entre as duas séries. Eu acho que seria mais uma dessas semelhanças se tivesse alguém do futuro tentando interferir no que aconteceu ali no passado, que no caso é o nosso presente. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu tô tentando dizer. Que tem alguém do futuro tentando alterar as coisas do passado, mas eu acho que a gente não conhece esse alguém, porque eu já vi muita gente fazendo teoria de que a Major seria essa pessoa do futuro. Eu acho que é alguém desconhecido. Eu acho que futuramente a gente vai ver um grupo de pessoas do futuro tentando se comunicar e a gente descobrindo que a gente está sim numa série sobre viagem no tempo. Mas eu acho que isso é um assunto para próximas temporadas. Por enquanto a gente vai ficar nessa investigação sobre o que realmente aconteceu com o 828 e sobre o que está acontecendo ali com o corpo daquela passageira, o que vai acontecer com o corpo dos passageiros se eles começarem a morrer antes do tempo. Então, acho que vai ficar mais ou menos nisso nessa temporada, mas eu acho que a gente vai entrar sim numa trama de viagem no tempo, pela forma que a cauda desapareceu ali
da inicial. Então é isso, gente. Esse episódio foi um episódio muito bom, que trouxe uma resposta muito importante pra gente, mas que gerou bastante dúvida também. Agora é esperar pelos novos mistérios, as novas dúvidas e as novas revelações para os próximos episódios. Quem não for inscrito, se inscreve. Não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante. E não esquece de ativar as notificações para vocês receberem cada vídeo novo que eu postar aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!